É apaixonado por música clássica, ópera e artes em geral. É natural de Macaé, cidade litorânea do Rio de Janeiro. Sua formação é em artes pela Unirio. Foi secretário de Cultura e Turismo em Macaé. Esteve à frente da diretoria de marketing da Turis Rio. Atuou como subsecretário de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Idealizou o Festival de Cinema de Búzios e foi diretor do Centro Cultural Rio Cine e do Rio Cine Festival. No exterior, coordenou a mostra de cinema It's Time for Brazil, em Nova York, e de filmes brasileiros em festivais na Alemanha. Atualmente, ele é o presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também diretor-geral da Sala Cecília Meirelles. Ele é Aldo Mussi, que eu recebo com muita satisfação no perfil de hoje. Bom ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, porque vamos poder conversar dessa sua dupla jornada, na verdade, né? Haja fôlego, né? Haja fôlego, haja vontade, né? Eu acho que esse é um traço nosso que trabalhamos na área cultural e artística. Tem que ter fôlego. Fôlego, vontade e Mas determinação. você pegou uma dobradinha importante, né? Teatro Municipal e Sala Cecília Meirelles, não é? Não é para pouca coisa. Verdade. Mas você está acostumado. Você já foi secretário de Cultura, já foi secretário de Turismo e Cultura, ou seja, está no teu ambiente. Verdade. Mas isso tudo começou em Macaé, onde você nasceu, numa cidade litorânea, como eu disse, no Rio de Janeiro, e você é filho de pai político e de uma mãe que não era política. Não. Aonde entrou a cultura na tua formação? Eu fiz intercâmbio cultural para os Estados Unidos e acabei sendo levado a estudar no segundo grau, no ensino médio da época, numa escola de artes. Uma escola incrível, em que alunos de escola pública tinham, paralelo à sua formação formal, uma formação em artes completa. De teatro, dança, música e dança, e era tudo completo. Era meio como se eu estivesse naquela escola do Fama, era aquilo. E eu adorei. Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu tinha 17 anos. E para onde você foi? Eu fui para Ohio, Cincinnati, Ohio, fiquei lá por um ano. Quando eu voltei, eu fiquei muito mexido com aquela formação artística. E logo depois ingressei no curso de Direito da UERJ, onde fiquei 4 anos, mas aquela semente que tinha sido plantada em mim no senior year, né, da high school, ficou, e eu fiquei procurando o que fazer, e procurei nas páginas amarelas, onde se estudava, fiz um cursinho livre no Liceu de Artes e Ofícios, isso em 80 e poucos, até que, conhecendo um ator, né, foi até o Edwin Luiz. Sim, grande ator. Que falou, não, você tem que fazer a formação da universidade. E ele, a Patrícia Bueno, a filha da Bárbara, Eleodora, me prepararam e eu passei na Unirio para o curso de artes cênicas. Passei bem, acho que eu era o 20º colocado. E ingressei na Universidade de Artes Cênicas e daí começou. E foi um caminho sem volta. Foi um caminho sem volta. E sem arrependimento? Sem arrependimento algum. Não, acho que eu já tentei várias outras coisas, trabalho em outras frentes, como qualquer um de vez em quando né, tem que fazer, e como empresas familiares, mas o que eu gosto é a área cultural. Mas a cultura é assim mesmo, né? Ela quando pega a gente, ela peca, né? Pega. Você tem outros 2 irmãos, né? Um, inclusive, o Glauco, que foi deputado aqui conosco, muito querido, e o outro é o Silvio. Algum deles caminhou aí nessa trajetória da cultura também? Não, nenhum deles. O Silvio é engenheiro, é um pós-graduado com MBA e agora é um mestrando em administração pública. E o Glauco, advogado, teve na política, né, um empresário. Você tem 2 irmãos, homens, não tem nenhuma mulher, não é isso? Não. Isso significou uma educação mais rígida por parte dos seus pais? Ou você também teve uma relação tranquila, eles foram mais leves? Estranhamente, eu tive uma formação muito livre. Acho que nós que vivemos os anos 70, 80, especialmente no interior, que não tínhamos medo de nada, né? Então, a gente se arriscava mesmo, a gente se jogava nos projetos, a gente ia atrás de sonho. Eram tempos que a gente sonhava
muito livremente, né? E eu acho que fui um desses que teve essa possibilidade sem, claro, os cuidados familiares, mas proibições não, nenhuma. O seu pai foi político, foi prefeito, foi deputado. Ele aceitou a sua ideia de ir para a área da cultura, por exemplo, que é uma área que todo mundo acha um pouco estranho, que vai ganhar menos, que é muito incerta. Ele aceitou bem isso? Desde o princípio. Eu até falo, poxa, pai, por que você não me obrigou a terminar o curso de Direito? Eu teria terminado, mas enfim, desde o início ele me falou, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você faça o que você gosta, não o que eu acho bom para você. E isso me deu muita força para as coisas que eu fiz depois, outras formações. E eu sempre tive esse background bacana. O que é maravilhoso, né? É o que fortalece para a gente caminhar, Com certeza. Né? Qual é o seu número aí nessa escala de 3 aí? Eu sou o mais velho. Ah, é? Sou o primeiro. Tendo um pai político, prefeito, depois deputado, uma pessoa muito enfroada com a política permeou a sua vida de alguma maneira? Que tipo de política você acredita, você ouve, vocês conversam? Como é que funciona isso? Com certeza, o tempo todo. O meu pai entrou para a política, eu estava com 18 anos e isso trouxe para a gente, assim, nós vivemos um tempo da política mais antiga, aquela política de receber em casa, de apertar a mão, de olho no olho, em que os valores tinham que ser muito bem garantidos, né? E assim que a gente trabalhava, assim que a gente conquistava as nossas, até a nossa equipe, que nós somos do tempo que a gente tinha equipes muito inflamadas do time desse ou daquele, e era assim que vinham nossas militâncias, porque tínhamos verdadeiras torcidas, né? E a minha participação sempre foi na área mais do pensamento, dos conceitos, na área dos conteúdos, né? Eu sempre fui muito ligado a isso, muito mais do que ao eleitoral, a tudo mais que compõe, né? E eu sempre tive muito esse olhar do que o outro quer, do que o outro almeja, deseja, não só para falar por falar, e sim para garantir que o outro seja escutado, né? O que é fundamental numa relação, né, para se pensar em política. Que diferenças fundamentais ou básicas você vê na política de quando você começou lá com seu pai, nesse tempo que você está citando, para a política que se faz hoje? Mudou muita coisa. Eu acho que nós precisamos resgatar muita coisa que se perdeu, principalmente. Eu sou de um tempo, tanto que a família saiu do meio político na última década, né? Porque a gente, o nosso empenho era totalmente de política pública. O atendimento individual, o atendimento para grupo, o atendimento pessoal mesmo, esse veio atrapalhar muito. Nós precisamos resgatar em que o político ele seja quase que um missionário, ele tem que estar na missão dele, atender e ser um servidor ao público, e não ao contrário. Acho que esses valores precisam ser repensados. Nossa crise política vem muito disso. É hora da gente entender onde foi conduzido errado, voltarmos atrás se for preciso, trazer novos processos, novas formas de lidar com isso. Hoje, com mídias sociais, é muito mais fácil ouvir do que antes, né? E a gente retomar esse caminho, porque é o único caminho, é o caminho da política. É a política que comanda a vida da sociedade. E essa política tem que ser bem feita, sim. É nela que a gente tem que colocar nossas forças. E a participação popular tem que aumentar, sim. Nós não temos que estar só culpando quem está. Nós temos que participar também. Nós temos que colocar nosso nome lá
e participar mesmo ativamente, né? E você acha que a gente está fazendo esse caminho de volta? Eu creio que é o único caminho. É o caminho de se repensar. Nós estamos vendo esse monte de coisa dando errado e se nós não fizermos isso, não teremos para onde ir, né? E eu vejo muitos esforços desesperançosos muitas vezes, mas começo também a ver que tem gente que não queria, que não se envolvia e que volta a se envolver. Eu mesmo voltei a cargos públicos e em momento de crise, em momento de entrar para trabalhar sem saber se ia receber ou não, mas achando que eu não podia continuar na área privada, que eu tinha que voltar a fazer o que eu sei na área pública. E o que te motivou a voltar, por exemplo? Foi a crise do Estado. Em 2017, eu tive um convite para vir ser subsecretário de Estado de Cultura, no auge daquela crise em que a gente não recebia no Estado, e eu disse sim. E assim, eu saí de um conforto, né, que eu tinha, mas eu falei, ninguém recebe um chamado desses por duas razões, ou por uma razão ruim ou pela boa. E o meu foco sempre foi a razão positiva disso. Falei, não, eu vou. E apesar de ter sido um ano difícil, foi o ano que a gente mais rodou o Estado, o interior do Estado. Nós visitamos as 10 regiões do Estado, nós visitamos os 92 municípios, nós criamos os fundos, os conselhos municipais, fizemos as conferências municipais de cultura. Foi um ano de pouco dinheiro, mas de muita discussão sobre o tema, sobre a importância desse tema. Então, a condução da política cultural foi muito aprofundada naquele ano. Apesar da crise, houve um processo, começou-se um processo. Começou e hoje, né? Esses municípios, essas regiões, estão discutindo o papel da cultura. E estão realizando? E estão realizando. O que é melhor. Essa semana mesmo, o governador vai receber os 92 municípios, seus secretários e representantes culturais, que vão trazer resultados da Conferência Estadual de Cultura, do Plano Estadual, dos Conselhos de Cultura dos municípios, que faz tudo parte de um programa que não finda, né? Ele é contínuo e constante. Isso é que é importante, né? Começar e dar prosseguimento. Porque começar não é o pior momento. Começar, dá para começar. A questão é ter continuidade. É verdade. Quando a gente não consegue continuar é que a coisa complica. Você veio para o Rio de Janeiro com quantos anos, mais ou menos? Eu vim com 16 anos. Novinho. E você veio para estudar, foi isso? Eu vim naquela época, não tinha universidade, né, em Macaé. Eu vim fazer curso pré-vestibular. Mas eu era tão novinho que eu resolvi terminar nos Estados Unidos esse ensino médio e depois voltei. E aí fiz, como eu falei, Direito na UERJ e depois Artes Cênicas na Unirio. Você se adaptou facilmente aqui ou quais foram as suas dificuldades, assim, saindo de Macaé e vindo para uma cidade que a gente chama de capital, a cidade maior? Como é que foi? Gostei muito. Quem não gosta do Rio de Janeiro, né? Qual jovem, qual menino do interior não sonha em estar aqui, em compartilhar dessas maravilhas que o Rio de Janeiro tem? O que você estranhou mais, por exemplo? O que você mais se deslumbrou? Bom, o meu deslumbre é com a área cultural, artística, sempre foi, né? Sempre foi o acesso, a possibilidade de estar vendo coisas que a gente no interior tem muitíssima dificuldade de participar. Eu acho que a minha dificuldade com o Rio de Janeiro foi mais de tamanhos de cidade. Mas eu me adaptei muito bem desde o início. Você está aqui até hoje porque você gostou realmente do negócio. Depois você foi secretário de Cultura e Turismo na sua cidade, Macaé, como nós falamos. Foi o seu primeiro cargo público? Foi. Como gestor público? Foi. Eu fui secretário municipal numa época em que a cidade jamais tinha tido uma estrutura na prefeitura para cuidar de cultura e turismo, a não ser assessores. E a gente criou essa secretaria,
Nós fizemos o Teatro Municipal de Macaé, fizemos o Centro Macaé de Cultura, nós fizemos o Museu da Cidade de Macaé, nós refundamos e relocamos a Biblioteca Pública Municipal, fizemos Galeria Municipal de Artes, nós fizemos uma Escola Municipal de Artes com cursos profissionalizantes pelo MEC, tanto de artes cênicas quanto de música, em parceria com o Conservatório Brasileiro de Música, e hoje a gente forma músicos e atores em Macaé. Que época foi mais ou menos isso? Eu tive 2 mandatos. O primeiro? O primeiro foi 89 a 92 e o segundo de 2001 a 2004. Quem te convidou a primeira vez? O prefeito era meu pai. Ah, tá. Um homem visionário. Já botou a cultura para andar. Deixou o filho tomando conta. Isso, mas fez a cultura caminhar, que é o que interessa, né? Foi. Depois você foi subsecretário de turismo aqui no Rio de Janeiro. O turismo é um vetor muito importante que pode dialogar muito bem com a cultura e impulsionar essa questão. Eu queria saber de você o que você acha que pode ser feito ainda mais dentro desse caminho aí, cultura e turismo, já que você já esteve também como secretário de cultura, mas você vai responder para a gente no próximo bloco, porque agora eu vou fazer um rapidíssimo intervalo aqui nessa conversa e a gente volta já já. Não sai daí não, que é bem rapidinho.